Em sua mente infinita, o todo cria incontáveis universos que existem éons, imensuráveis períodos de tempo, e, ainda assim, para o todo, a criação, evolução, declínio e morte de 1 milhão de um universo não parece demorar mais que um simples piscar de olhos, o Kybalion. A mente infinita do todo é a matriz do universo, o Kybalion. O princípio de gênero manifesta-se em todos os planos da vida material, mental e espiritual. Porém, como já dissemos, gênero não significa sexo. Sexo é simplesmente uma manifestação material de gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. E onde qualquer coisa for gerada ou criada, em qualquer plano, o princípio de gênero deve se manifestar. E isso é igualmente verdadeiro na criação de universos. Contudo, você não deve concluir apressadamente que estamos ensinando que existe um Deus, ou Criador, macho ou fêmea. Essa ideia não passa de uma deturpação dos antigos preceitos sobre o assunto. O verdadeiro ensinamento é que, em si mesmo, o todo está acima do gênero, assim como está acima de qualquer outra lei, inclusive daquelas que regem o tempo e o espaço. Ele é a lei de onde procedem todas as leis, e não se submete a elas. Porém, quando todo se manifesta no plano de geração ou criação, sua postura harmoniza-se com a lei e o princípio, pois uma vez que está se movendo sobre um plano inferior de existência. E, por conseguinte, é evidente que manifesta o princípio do gênero, em seus aspectos masculino e feminino, sobre o plano mental. Essa ideia pode parecer alarmante a alguns leitores que dela tomam conhecimento pela primeira vez, mas na verdade, todos eles já a aceitaram positivamente em suas concepções cotidianas. Falam sobre a paternidade de Deus e a maternidade da natureza sobre Deus, o divino, Pai, e a natureza, a Mãe Universal. E ao fazê-lo, reconhecem instintivamente o princípio de gênero no universo. Não é verdade? Contudo, a doutrina hermética não implica uma dualidade real. O todo é um. Os dois aspectos são meros aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo se encontra, em certo sentido, separado da verdadeira criação mental do universo. Ele projeta seu desejo no princípio feminino, de que pode ser chamado de natureza, em consequência do que este último inicia o verdadeiro trabalho da evolução do universo, de simples centros de atividade até o homem e depois subindo ainda mais, tudo de acordo com leis da natureza bem estabelecidas e rigorosamente aplicadas. Se o leitor preferir os antigos modos de expressão, poderá considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino, a Mãe, como natureza, a Mãe Universal, de cuja fonte todas as coisas foram geradas. Isso é mais que uma figura poética da linguagem. É uma ideia do verdadeiro processo de criação do universo. Mas ele deverá ter sempre em mente que o todo não é senão um, e que em sua mente infinita o universo é gerado, criado e existe concretamente. A aplicação da lei da correspondência ao leitor e à sua própria mente poderá ajudá-lo a chegar à ideia apropriada. Sabe-se que, em certo sentido, aquilo que uma pessoa chama de eu permanece à parte, a testemunha a criação de imagens mentais em sua própria mente. A parte de sua mente em que se realiza a geração mental pode ser chamada de mim, para distingui-la do eu, que permanece
à parte e testemunha e examina os pensamentos, ideias e imagem do mim. Não devemos nos esquecer de que, assim em cima como embaixo, nem de que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será estranho que o leitor, a criança, sinta essa reverência instintiva pelo todo, sentimento que chamamos de religião. Esse respeito e reverência pela mente pai? Será estranho que o leitor, a criança, sinta essa reverência instintiva pelo todo, sentimento que chamamos de religião, esse respeito e reverência pela mente pai. Será estranho que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, ele seja dominado por uma poderosa sensação cujas raízes se encontram nos recessos mais profundos do seu ser? É a mente mãe que ele aperta fortemente contra seu seio, como faz a mãe com o seu filho. Tampouco devemos cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vemos ao nosso redor, a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos, e entes em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viscosas formas de vida que vivem no leito do oceano, comparadas ao homem, a seres com poderes e qualidades muito superiores aos que o homem jamais sonhou que pudessem ser posse e atributo dos deuses. Não obstante, esses seres foram outrora como vós, e ainda mais inferiores. Com o tempo, porém, seremos iguais a eles, ou mesmos superiores, porque esse é o destino do homem, como dizem os iluminados. E a morte não é real, mesmo no sentido relativo do termo, ela nada mais é que o nascimento para uma nova vida. Subiremos mais alto, cada vez mais alto, em direção a planos de vida cada vez mais elevados, por períodos imensuráveis de tempo. O universo é nossa morada e exploraremos seus mais profundos recessos antes do fim dos tempos. Habitamos a mente infinita do todo, e nossas possibilidades e oportunidades são infinitas, tanto no tempo como no espaço. E, ao fim do grande ciclo de éons, quando o todo atrair a si todas as suas criações, seguiremos com alegria, pois então nos será dada a conhecer a verdade total de ser um com o todo. Assim falam os iluminados, aqueles que avançaram muito ao longo do caminho. E, enquanto isso, descansemos com a paz e serenidade. Estaremos seguros e protegidos pelo poder infinito da mente Pai-Mãe. Dentro da mente Pai-Mãe, os filhos mortais estão em sua morada, Kybalion. No universo não há ninguém que não tenha pai ou mãe, ou Kybalion. Capítulo 6. O paradoxo divino. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginam que podem desafiar suas leis. Estes são loucos, vãos e presunçosos, que se arrebentam contra as rochas e são despedaçados pelos elementos devido à sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecedor da natureza, do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior.
e pela arte da alquimia transmuta as coisas indesejáveis no que é precioso, o que o faz triunfar. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões e ideias fantásticas, mas sim no uso das forças superiores contra as inferiores, escapando dos sofrimentos dos planos inferiores mediante vibrações nos planos superiores. A transmutação e não a negação presunçosa é a arma do mestre, o Kybalion. Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio da polaridade que se manifesta quando o todo começa a criar. É preciso segui-lo com atenção, pois assinala a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. Quanto ao todo infinito, o universo, suas leis, seus poderes, sua vida e seus fenômenos são como coisas testemunhadas no universo de meditação ou sonho.